Olá, se você não me conhece, sou Cristiane Peixoto, profissional de educação física, formada em 1999, milênio passado, hein? Olha só. E desde então venho levando a missão de fazer com que as pessoas tenham um processo de envelhecimento mais saudável, mais ativo. E através do quê? Exercícios físicos, cognitivos e do aprender, aprender sempre. Mas me choca um pouco o fato de que o Brasil é um dos países que menos lê em todo o mundo e também um dos países mais sedentários em todo o mundo. Então, daí a gente percebe o tamanho dessa dificuldade, desse desafio. E é por isso que eu vou começar uma série de conteúdos para te incentivar a se movimentar de maneira criativa, de maneira fluida, diferente do que você está acostumado, junto com o compartilhamento de livros que eu tenho lido e que quero trazer esses conteúdos e conceitos para você. Vamos ver no que vai dar? Então vamos lá. Siga essa primeira linha de filosofia, essa primeira linha de pensamento da seguinte maneira: eu vou começar trabalhando pelo livro 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Vernes. Essa obra eu acabei agora e eu adorei. Simplesmente minha imaginação voou, eu fiquei impressionada com a capacidade que ele teve de, naquela época, esse livro foi lançado aí, foi sendo lançado em pequenos fascículos, mas depois, quando realmente houve uma primeira edição ilustrada, em 1871, veja só. E ele idealizou no Capitão Nemo, que é o grande, é um grande personagem dessa história. Ele é um homem cuja nacionalidade permanece misteriosa até o final do livro, alerta de spoiler aí, e ele se desvinculou da humanidade. Dentro dele, ele teve uma grande perda, que não fica claro no final do livro também, mas ele resolveu se desvincular da humanidade. A partir desse momento, ele foi então para um lugar secreto, uma ilha desconhecida com alguns dos seus aliados, e eles juntos construíram o Nautilus, que é uma embarcação submarina, a primeira da história, que foi totalmente inovadora. Então, já naquela época, visualizando os desafios que uma embarcação submarina poderia enfrentar, o Nautilus foi construído com tudo planejado, pensado para que ele fosse um grande sucesso, para que ele tivesse previsão de todos os problemas e tivesse solução para todas as questões que o mar pudesse enfrentar, ainda que fossem desconhecidas até o momento. E por um acidente de percurso, o nosso professor Aronnax, que é o grande protagonista, é o narrador da história, ele acaba sendo abrigado, não, ou talvez assim eu diria aprisionado dentro do Nautilus. E porque ele, o seu fiel escudeiro Conselho e um arpoador que era simplesmente um homem que costumava matar baleias, né, e com seu arpão, eles estavam perseguindo o Nautilus, imaginando que fosse um grande cetáceo, que fosse um animal gigante, um monstro do mar, porque eles nunca tinham visto nada, e as embarcações que tiveram a fatalidade de cruzar o caminho do Nautilus tinham sofrido algumas avarias. E esses homens estavam na perseguição do Nautilus quando, num choque, eles foram ao mar acidentalmente e ficaram abrigados, ficaram presos ali. E foram, então, trazidos para o interior da embarcação. E ali começou uma jornada de aproximadamente 7 meses, 20.000 léguas submarinas ao redor do mundo, né, onde eles conseguiram conhecer e descrever maravilhas. Mas tem muitas coisas dentro dessa leitura que a gente pode trazer para o que a gente pensa sobre a nossa própria vida, sobre a nossa saúde. E essa é a proposta aqui. Então, vou começar uma série de conteúdos, uma série de aulas, exercícios respiratórios, movimentos fluidos que você pode pensar em trabalhar a soltura e a mobilidade dos seus ombros, da sua coluna, porque a natureza é incrível e nosso corpo contém tantos mistérios quanto o oceano, ou até mais. Nosso corpo tem tantos mistérios que a gente nem imagina, e eu vou começar a trazer esse paralelo ao longo dos próximos vídeos e conteúdos. Então, se você tem dificuldade de ler, ou até você já leu, mas está querendo saber como vai ser essa visão associada à saúde, essa visão associada ao movimento, associada ao processo de envelhecimento numa busca por um estilo de vida mais ativo. Então, eu acredito que você vai também me ajudar depois com seus comentários a refletir ainda outros aspectos
que podem ter sido evidenciados ou não nessa nossa trajetória, nessa nossa jornada. Não serão 20.000 léguas, mas a gente vai ali pensar nas maravilhas do corpo, em paralelo com as maravilhas do oceano. Nós vamos pensar nos movimentos que nós precisamos sempre desenvolver e preservar, assim como nós temos na natureza os movimentos que nunca cessam, que nunca param. Nós temos também a valorização do oxigênio, afinal de contas, ali numa cena específica do Nautilus, quando ele estava preso dentro de uma caixa de gelo, eles precisaram de toda a força, de toda a perseverança para conseguir quebrar a picaretas aquele muro que separava a vida e a morte, porque se eles não conseguissem sair, eles não conseguiriam renovar o estoque de ar, e nosso estoque de ar, e nossa capacidade vital. Você tem dado valor, você tem dado tempo de dedicação, tempo dedicado para essa causa, você tem aprimorado a sua capacidade cardiorrespiratória. Então são vários paralelos, contando um pedacinho da história, contando um pedacinho do Nautilus, onde ele fez o Capitão Nemo e o professor Aronnax refletirem o que eles me fizeram refletir. Uma das coisas, além de tudo isso, é em relação ao ego, né? O ego do Capitão Nemo, ele fazia com que tudo para ele era perfeito, tudo ele chegava primeiro. Ele conseguiu ser o primeiro homem em determinadas regiões, em determinados continentes, em determinados territórios. Por exemplo, lá no Polo Sul, chegou primeiro, fincou a bandeira lá e teve todo aquele orgulho, porém isso quase lhes custou a vida, né? Tanto dele quanto de todos os seus companheiros. E, no entanto, o professor Aronnax ele estava louco para sair de lá e ganhar a sua liberdade para poder compartilhar com a humanidade tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele descobriu que a humanidade ainda não conhecia, né? Por não ter tido a oportunidade de percorrer todos aqueles espaços, aqueles cantos do mundo. Então, qual é a nossa preocupação hoje? Eu penso que o ego é algo que a gente pode pensar que está no âmbito psicológico, o âmbito das terapias, mas se você trouxer para o âmbito da saúde, você já parou para pensar que se você escolhe por hábito não se exercitar, você está sim compartilhando o resultado dessa escolha com todos os seus companheiros, com todos os seus amados, as pessoas ao seu redor, a sua comunidade, e aí vai aumentando. Se você decide de forma egóica, ou seja, minha escolha, eu escolho permanecer sedentária, eu escolho permanecer inativa, me alimentar mal, todo o resultado dessa escolha vai ser compartilhado em família. A gente vai servir a mesa e vamos usufruir juntos dessa mesma decisão. E se você não acha, não pensa assim, então espere para chegar um dia em que você vai estar ali, né, ao lado de alguém e colhendo então os frutos dessas escolhas, sejam elas positivas ou negativas. A gente sabe como é que acontece, não é? Mas a gente não tem essa visão do que eu faço hoje influencia todo mundo. Então por aí vai. Vamos começar então essa jornada? Deixa seus comentários se você tem alguma ideia, se você se inspirou de alguma forma também. E a gente vai começar agora. Até mais. Tchau.